Meus alunos, bom dia. Nós vamos começar a partir deste primeiro vídeo e outros que se seguirão a falar da questão da saúde em Sócrates e Platão. Nós vimos anteriormente o Hipócrates e todo o esforço dele em dar um caráter científico para a medicina, a propor uma autonomia da medicina em relação à filosofia e à teologia. Agora, nós vamos ter aqui Sócrates e Platão, ou Platão e Sócrates, e veremos que a medicina de Hipócrates é inspiradora desta filosofia. A partir de agora, nós vamos ter a medicina da alma. A filosofia vai ser esta medicina da alma. A filosofia vai ter o caráter de recuperar uma alma decaída. De que forma? Que a alma volte a ter acesso à verdade. Só essa verdade pode curar a alma. Então nós vamos ter Sócrates e Platão, tratando aqui da cura da alma. Trata-se do momento mais importante e fecundo da filosofia grega. Nós vamos ter com Sócrates, com os sofistas, Platão e Aristóteles, a filosofia voltada para as questões humanas. Nós vimos que os primeiros filósofos, antes de Sócrates, tratavam da natureza, tratavam do cosmos. Agora nós vamos ter o problema humano central na filosofia. E nunca mais vai deixar de ser isso. Então nós teremos aqui a concepção da filosofia como medicina da alma. E todo o acento das questões estarão na alma humana. O que esta alma é, como ela está aqui no indivíduo humano, como parte do indivíduo humano, e o que deve ser feito para que este homem passe a ser um homem ideal, um cidadão ideal, e também tenha o cuidado total de si. Vocês vão perceber que para o grego antigo, Sócrates, Platão, o cuidado do homem é um cuidado total. Não basta cuidar do corpo. É preciso, antes de mais nada, cuidar da alma. Porque a alma é que vai fazer o cuidado do corpo. Se esta dimensão da educação for falha, tudo o restante será falho. Sócrates, ele nasceu em 470 ou 469 a.C. Viveu 70 anos, morreu em 399, condenado à morte, como a gente vai explicar daqui a pouco. Era professor, filósofo, tinha discípulos, tinha um fascínio enorme, causava um fascínio enorme sobre os seus discípulos, sobre a juventude que o seguia. Segundo Werner Jäger, ele é o maior fenômeno pedagógico do Ocidente, pelo método dialético que ele assumiu. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O Platão foi discípulo dele. Platão deveria ter mais ou menos uns 28, quase 30 anos, quando Sócrates morreu. Ele nasceu em 428 ou 427 a.C. e morreu em 347, por volta dos 81 anos de vida. Primeira coisa que, quando a gente vai tratar de Sócrates e de Platão, é que os historiadores da filosofia apontam uma dificuldade que faz lá o seu sentido. Primeiro, nós teríamos uma doutrina de Sócrates, mas um Sócrates apresentado por Platão. Então, nós teríamos uma certa dificuldade
de dizer o que é a doutrina de Sócrates e o que é a doutrina de Platão. Porque o Platão, nos primeiros livros dele, ele coloca o Sócrates como personagem principal e pareceu a muitos que o Platão era apenas alguém que queria mostrar o mestre, mostrar a habilidade do mestre, né? Então, essa dificuldade em saber o que é o Sócrates e o Sócrates de Platão. E quando a gente vai às obras de Platão, o Platão se decidiu por um estilo de escrita, né? Justamente escrevendo como livros como se fosse uma peça de teatro, de tal forma que as obras filosóficas dele são chamadas de diálogos. São os diálogos platônicos, cada um com seu nome, mas diálogos. Eles podem ser lidos assim como a gente lê uma peça de teatro hoje. Isso significa que o Platão fez opção pelo estilo dialogado, ou seja, pela dialética. Bom, e aí os historiadores perguntam até onde está a fronteira entre o poeta, aquele que compõe os livros, em Platão, ou o filósofo Platão. Quais ideias são as dele e quais as que ele apresenta ao Sócrates, a excelência do mestre? É verdade que o Platão tinha uma admiração muito grande por Sócrates e que a morte de Sócrates representou, na filosofia de Platão, uma grande decepção, uma grande dor, né? É motivadora isto do que ele vai escrever e propor, até como utopia, porque ele chega à conclusão de que quando uma cidade não consegue reconhecer a inocência de alguém e condena uma pessoa inocentemente, esta cidade mergulhou na corrupção. Então Platão tinha essa decepção. A morte de Sócrates foi uma mola propulsora para o que ele vai escrever a partir de então. Mas nas primeiras obras dele, o Tifron, Apologia de Sócrates, Critão, que são livros da sua juventude, de fato ele apresenta ali o Sócrates e a habilidade que o Sócrates tem na argumentação, na pesquisa que ele obriga um aluno a fazer, né, através de perguntas, através do seu método, da ironia, né, da aporia. Bom, isso é verdade, né? Então há o poeta Platão, né, poeta aqui no sentido de que é aquele que compõe um escrito, e o filósofo Platão, aquele que tem o conteúdo. Então, para muitos, a forma, né, e o conteúdo diferem, né? Então, no início, o Platão seria muito mais da forma do que o conteúdo, um conteúdo que seria dele. E o Werner Jäger, que é um helenista, que escreveu aquele livro chamado Paideia, A Formação do Homem Grego, ele rebate estas ideias. Ele vai dizer que a forma e o conteúdo estão entrelaçadas em Platão, desde o início até o fim. Desde estas primeiras obras, como Altífron, Critão, até o último livro de Platão, que foram as Leis. Ele vai dizer que Platão sempre cultivou esse encanto dramático, né, e que ele não descurou do conteúdo, né, coisa que seria normal, porque à medida em que o Platão vai envelhecendo, ele vai retomando algumas coisas e vai sendo um pouco mais concessivo às vezes, né? Por exemplo, no Critão, ele faz o Sócrates ser um mártir daquilo que ele pregava, da coerência entre o sábio e a vida que o sábio deve levar. Mesmo inocente, o Sócrates se recusa a fugir da prisão, a se deixar resgatar por seus amigos. Lá, no último livro dele, em Leis, por exemplo,
ele vai dizer que se uma lei ela é injusta, ela não é uma lei. Obviamente, a gente não deve obediência a ela. Então, o jovem Platão, que faz o Sócrates ser um mártir, lá no final ele daria um salvo-conduto ao Sócrates: não fuja, vá para o exílio, porque uma lei, né, um Estado, uma justiça que condena um inocente não é justiça. Então, claro, há assim no caminhar da produção de Platão as modificações de sua ideia, mas isto não é diminuir o conteúdo e muito menos também esse encantamento dramático. Olhem só como escreve o Werner Jaeger. Como ouvinte dos seus diálogos, Platão pudera verificar continuamente por si próprio a força diretiva de almas do seu mestre. E ao recriar poeticamente aqueles diálogos, tinha necessidade de sentir como a missão mais importante e mais difícil despertar nos seus leitores a mesma impressão que ele vivera. Então, ele está reconhecendo aqui que Platão fazia esse esforço de apresentar o Sócrates como um mestre. Continuando. E isso não o conseguia, nem por sombra, com a mera imitação da trama, das perguntas e respostas. Ao contrário, isto pode tornar-se até extraordinariamente cansativo se lhe falta um nervo dramático vivo. Então, aqui ele ressalta, o Werner Jaeger, o encanto dramático, né? Essa habilidade que o Platão tinha com as palavras quando escrevia. A grande descoberta poética de Platão é que a pujança impressionadora das autênticas investigações científicas, que avançam para a meta por rumos sempre novos e surpreendentes, encerra um altíssimo encanto dramático. Esse é o testemunho do Werner Jaeger, né? Afastando aqui essa questão de que é separado em Platão o poeta e o filósofo. Não. Os dois estão intimamente presentes, né? Está numa simbiose em qualquer obra do Platão. Bom, aí eu gostaria de fazer alguns pontos de destaque. Primeiramente falando do Sócrates e depois a gente vai falar do Platão. A primeira coisa a se destacar é a descoberta da essência do homem. Trata-se de um período antropológico em que o homem passa a ter uma centralidade de questões na filosofia, e Sócrates comparece dizendo o seguinte: o homem é a sua alma. A alma é a essência do ser humano. Se a alma é a essência do homem, a educação do homem é formação do espírito. Então, é uma educação, ao mesmo tempo, intelectual e também moral. Aliás, na filosofia grega, a partir de Sócrates, tanto a educação quanto a moral e a política, elas são indissociáveis. Eles percebem o homem como cidadão. Esse homem, como cidadão, deve ter um comportamento diante da sociedade, cumprir a sua função na cidade, na polis, justamente porque ele é político. Então, ele precisa ser educado. Então, é difícil falar, né, numa dimensão dessas três que eu estou dizendo, sem abordar as outras. Falar de política tem que se falar também de educação e falar também de moral, ou ética, como a gente quer, pode dizer. Mas também, ao falar de moral, significa que eu quero um homem que atinja um determinado patamar moral. Para isso precisa da educação e precisa também que o Estado zele por isso.
O grego era muito confiante, né? Ele era muito arraigado na ideia de que toda a educação tem um partido. Ele toma partido. O grego sabe porque educa. Ele educa por um determinado propósito. É para formar um determinado tipo de homem. Isso está presente aqui na filosofia do Sócrates, também na dos sofistas, como veremos, e continua. Né? Toda a educação atende a um propósito. E esse propósito, ele é político, ele é moral, e assim por diante. Então o grego não tem nenhum pejo de colocar uma meta política na educação. A segunda coisa que a gente deveria destacar, e vamos, né, é sobre o cuidado do homem. Então, o cuidado do homem deve ser um cuidado totalizante. Já que o homem é concebido como corpo e alma, estas duas dimensões precisam de cuidado. Então, cuidar da própria alma mais do que do corpo. Mas não é porque o grego, né, o Platão, eles têm um desprezo pelo corpo, de jeito nenhum. É que, para esses dois filósofos, o cuidado com o corpo está submetido ao cuidado da alma. A alma precisa ser sábia para produzir o devido cuidado do homem como um todo. Então o corpo, ele passa a ser concebido como um instrumento a ser a ser dirigido pela alma. Então a alma é a condutora do corpo. Se a alma não fizer isso, o corpo estará perdido. Não terá, obviamente, saúde, porque o homem perderia a mão das coisas. A alma é que faz o homem todo ser temperante, que produz resultados assim, ideais para a saúde corporal. E o que ocorre aqui? Ocorre que na filosofia platônica, na filosofia socrática, eles adotam este dualismo psicofísico, antropológico que a gente tem colocado dentro da filosofia pelo orfismo assumido na escola do Pitágoras. O Platão, vocês verão, ele era admirador dos pitagóricos, da matemática de Pitágoras, e ele recolhe para dentro da filosofia exatamente este dualismo, ou seja, o homem é corpo e é alma. Então, o corpo ele passa a ser um instrumento, enquanto a alma passa a ser um sujeito, o verdadeiro sujeito no ser humano. Então, essa dimensão espiritual é ela que deve comandar a dimensão corporal. E para isso, nós vamos ter aqui uma dupla tarefa do conhecimento de si. Né? Primeiro, conhecer-se como corpo, como instrumento. E depois conhecer-se como sujeito, ou seja, enquanto alma. Na alma é que vai estar a felicidade na sabedoria ou ciência, né? A sofia ou episteme, como o grego diz. Só a alma pode atingir a verdade, verdade com V maiúsculo, é só a alma. E aí então a alma pode cuidar do restante da vida do homem. E essa verdade, para o Platão, para o Sócrates, é a posse do bem. Né? Bem também superlativo, o sumo bem. Né? Que a alma já sabia antes de nascer, mas que esqueceu na parceria de vida que teve com o corpo. Né? O corpo é cego para isso. O corpo não atingirá nunca essa verdade que a alma portava. O corpo, aliás, ele vai ajudar a esquecer, a produzir uma amnésia dessa verdade. Né? Mas a alma, podendo recobrar essa verdade, ela passa a ser os olhos do corpo. Então é ela que deve conduzir um corpo cego, né? Ou um corpo que olha outras coisas, né? O mundo das aparências, mas a alma é que tem os olhos para aquilo que é essência.
Então, nesse sentido, os males morais são motivados pela ignorância. A ignorância da alma quanto à verdade que ela portava. Então, se a alma não for curada, né, e ela só é curada quando atinge a verdade, nós vamos ter aqui o mal, a corrupção, né, corrupção no sentido verdadeiro, que é a morte. Né? Toda corrupção leva ao cadáver, né? Assim, leva o homem à perdição. Isso é corrupção. Não é apenas roubo de dinheiro público, não. A corrupção é o homem estar ignorante e produzindo coisas que não são as compatíveis com a posse da verdade. Ou seja, aquilo que não é compatível com o exercício da virtude. Essa dupla ignorância, vocês vão ver depois nos textos de Platão, vem também de duas fontes. Primeiro, dos falsos mestres que ensinavam técnicas, e aqui a referência é direta para os sofistas, que relativizavam a verdade. E também da própria alma decaída, a alma que se esqueceu da verdade que ela já sabia. Então é uma dupla ignorância. Então a alma mesmo, né, o ser humano mesmo, que está esquecido da verdade, e os mestres que pensam dizer a verdade, mas uma verdade que não é total, uma verdade que não é absoluta, que é apenas relativa, que mostra assim o egoísmo, o interesse de cada um, né, a particularidades da realidade, não a universalidade da realidade. A terceira coisa, né, que é decorrência disso que a gente vem falando, é que a verdade é inata na alma. Né? O Sócrates e o Platão defendem um idealismo inatista. O que vem ser isso? O inatismo significa que aquele conhecimento que nós temos, ele não é histórico, né? Ele não é experimental, não foi adquirido. É um conhecimento que vem desde sempre, desde o surgimento da alma. Então, a verdade está escondida na alma desde sempre. Isso tem implicações sérias, como, por exemplo, a questão do ensino. Se isto é verdade, nenhum professor, nenhum mestre ensina a verdade a ninguém. O papel dele se restringe a ajudar qualquer discípulo, qualquer aluno, a encontrar a verdade que ele já conheceu e que está escondida, que está lá esquecida dentro dele. Então, de tal forma que a filosofia, ela passa a ser um autoexame de si, uma introspecção que a pessoa faz, né, sobre ela mesma, um mergulho que ela faz dentro de si mesma, até descobrir essa verdade que a alma contemplou quando ela era sozinha, única, lá no reino dos deuses. Então, a alma perde isso no compromisso que ela tem com o corpo. Vocês verão melhor isso lá no Platão, quando a gente for falar do mito da caverna e do mito de Er. Por que todo homem neste mundo se comporta como um cavernoso? É porque ao vir para este mundo, a gente foi jogado como se estivesse dentro de uma caverna. A caverna é onde reina a ignorância, onde a gente toma a realidade como se fosse a realidade de fato, e para Platão isto não é. Nós temos um mundo de aparências, mas a verdade mesmo está no mundo das essências. Então isso aqui tem consequências, né, pessoais, para a própria pessoa, e tem consequências comunitárias, uma vez que o indivíduo humano ele é colocado na polis, ou seja, na comunidade. Ele tem obrigações para consigo mesmo e tem obrigações sociais. Então, se ele está ignorante da verdade, ele não cuida nem de si. Vai cuidar menos ainda quando as questões são sociais. Daí que é necessário que a gente dê uma olhada na questão da educação.
nós temos que falar aqui da antiga paideia e da nova paideia. O que vem a ser isto? Né? Em Sócrates, nós vamos ter como inaugurada uma nova paideia. Certo? O que é esta nova paideia? Para dizê-la, a gente precisa dizer o que foi a antiga. A antiga paideia, ela era de caráter homérico. Podia ser percebido, como se percebe lá nos livros de Homero, ou nos poetas, né, na Ilíada e na Odisseia. A antiga paideia visava uma educação para a guerra. Então, ela queria a formação do guerreiro, formação do herói. Essa educação preparava todo jovem para a bela morte. Todo jovem quereria, e queriam mesmo, morrer num campo de batalha, dando a vida, se tornando um herói. Então, se tornar herói era morrer belamente. Morrer belamente é morrer com coragem, lutando no campo de batalha. Então, a educação era muito restrita. Era para a formação do guerreiro, formação do herói. Uma formação, assim, para a honra. Então, ainda temos esse tipo de ideal. Eu poderia dizer para vocês que o bombeiro é formado assim, talvez, os soldados no exército, os policiais, e a gente, ou então os atletas, e a gente sempre vem à tona, às vezes, dando exemplo de pessoas que se tornaram heróis, se tornaram heroínas, por ter feito assim grandes coisas, principalmente de salvação de outras pessoas. Só que essa educação, ela era restrita,